Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Você que acompanha as minhas videoaulas aqui sobre o mundo da geografia. Eu sou o professor Gesiel Berg e eu vim falar aqui sobre a construção e reconstrução do território brasileiro durante os últimos séculos, né? Nós falamos nas últimas aulas sobre essa formação territorial a partir do ciclo de atividades econômicas que se deu desde o início da nossa colonização portuguesa, que inicia pelo extrativismo vegetal, que esse extrativismo vegetal, a gente usa o termo extrativismo vegetal, mas a atividade econômica no Brasil ela se inicia com desmatamento. Já parou para pensar que em 500 anos o Brasil começou com desmatamento e ainda sofremos com desmatamento? Pois é, a ocupação do território brasileiro se dá primeiramente com a extração do pau-brasil, corte da madeira, e posteriormente com as outras ocupações e as demais atividades econômicas que também ficou marcaram a história econômica do nosso país, que é o caso da cana-de-açúcar. E vamos lembrar de novo, há 500 anos atrás, nós estávamos iniciando as atividades econômicas nesse país com a cana-de-açúcar. E passam-se 500 anos e ainda estamos na cana-de-açúcar. Algo para nós refletirmos, né? É claro que a cana-de-açúcar de 500 anos atrás era especificamente, unicamente para um fim. Hoje, a atividade da cana-de-açúcar ela tem várias finalidades, né? Não um fim específico. E principalmente lembrando que através da cana-de-açúcar nós produzimos o etanol, um combustível renovável, né, para veículos de automoção, como os carros, tá? Bom, e todo esse conteúdo nós estamos nos referenciando pelo livro Expedições Geográficas, do volume do 7º ano, o Expedições Geográficas da Editora Moderna, escrito pelo professor Sérgio Adas e Mellen Adas, tá? Pai e filho aí, trabalhando em prol da educação e conhecimento na área da geografia. Um excelente livro, sempre gostei de trabalhar com ele, tá? Bom, nós começamos lá na página falando sobre a formação territorial na página 20, né? Você que está aí com o livro me acompanhando, na página 20 nós demos início, né, desde a formação territorial, com a ocupação portuguesa, o Tratado de Tordesilhas, que dividiu a América em América Portuguesa e América Espanhola, e como se deu o início das primeiras atividades econômicas. Pau-brasil, cana-de-açúcar e a pecuária. A pecuária era uma atividade econômica voltada unicamente para a subsistência do colono, transportar as mercadorias e, no caso, fazer aquela carne de charque, né? Ou depende da região, tem lugares que falam charque, tem lugares que falam carne seca, cada região tem um jabá, eu já ouvi esse termo também, jabá. Cada região dá um nome, tá? Mas o que a pecuária servia era para isso. Produção de leite para o colono, a carne, e quando esse animal estivesse vivo, claro, ainda em vida, usava para transporte de mercadorias. Não era uma atividade econômica para exportação. As outras atividades, todas elas, eram voltadas para a exportação, né? Então nós já falamos bastante sobre o que aconteceu nos primeiros séculos. Depois veio o intuito da mineração,
Aí nessa parte aqui específica fala sobre o bandeirismo, que tem o bandeirismo apresador, o bandeirismo minerador, né? E o bandeirismo, o que é o bandeirismo? Eram uns colonos que partiam da vila em direção ao interior do continente, do território. Claro, quando fala de bandeirismo apresador, nós estamos lembrando dos bandeirantes, né, que começaram a capturar indígenas, povos indígenas, para utilizar na mão de obra escrava. Também nós temos o bandeirismo minerador, aqueles que penetravam, ingressavam, né, ocupavam o interior do território também para buscar ouro, né, pedras preciosas. Esse era o objetivo dos colonos, achar ouro. Então começa uma campanha em busca de ouro ainda no século XVI, e século XVII isso se intensifica mais. Daí surge, né, bandeirantes que acabam ocupando ainda mais o interior do nosso território. Um bandeirante que ficou conhecido pelos nativos indígenas era o Anhanguera. Anhanguera quer dizer diabo velho, né? Diabo velho. É um nome que se dava a um bandeirante, que os próprios nativos batizaram ele de Anhanguera. E o Anhanguera hoje é a Anhanguera é uma das principais estradas que foi feito. Tem a Anhanguera, que é um trecho a antiga Anhanguera, a estrada Anhanguera, tem a antiga estrada que os bandeirantes utilizavam, e agora a estrada mais atual, moderna, e batizaram o nome dessa estrada de Anhanguera, que seguia sentido São Paulo ao interior do Brasil, seguindo o fluxo ali para Minas Gerais, Goiás, né, todo o interior do Brasil. E aí batizando o nome dessa rodovia de Anhanguera, fazendo menção a um desses bandeirantes. Ele devia ser terrível, né, para ser chamado de diabo velho pelos nativos indígenas. O cara devia fazer muita maldade, né? Se quiser pesquisar, pesquisa a história de Anhanguera, né, a lenda de Anhanguera. Bom, no século XVIII nós já temos a mineração já forte, né? É claro que haverá um esgotamento desse recurso também, vai ter as primeiras tensões sociais, o caso da história do Tiradentes. Claro que eu não vim dar aula de história aqui, mas é nesse momento também que nós veremos o surgimento da figura, da figura do que hoje entendemos como o primeiro movimento separatista, movimento de independência, que foi o Joaquim José da Silva Xavier e outros, né, que estavam com ele, e ficou conhecido como Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier. E uma frase que vai na bandeira do estado de Minas Gerais até hoje, carrega o símbolo de Minas Gerais: liberdade ainda que tardia. Em latim, escrito em latim. Bom, das atividades que se destacam no século XIX, nós temos o café e a borracha. Mas também a gente precisa entender do cacau. Tá? O cacau era uma atividade que estava crescendo e, claro, isso impulsionou também a industrialização. Essas atividades, borracha, café e cacau, impulsionaram a industrialização, mas não promoveram a industrialização no Brasil ainda. Tá? A borracha era um principal produto utilizado pelos ingleses na industrialização que ocorria já no século XIX. Importantíssima a borracha. Através de uma seiva, de um líquido mais viscoso, que é extraído das seringueiras no norte do Brasil, no interior da floresta amazônica, dessa seiva que se extrai ali o látex, que é possível produzir a borracha. Então,
Imagina isso no século XIX, a infinidade de produtos e coisas que poderiam ser produzidos a partir desse látex que vai produzir a borracha. Imagina as inovações tecnológicas, as coisas que vão melhorar nos maquinários para fazer vedação, para fazer correntes, né? Para fazer a rotação de máquinas, quantas coisas que poderiam ser feitas aí que ajudaria nos maquinários já no século XIX, final do século XIX, início do século XX. Porém, o Brasil não deu tanta importância para a atividade da borracha, que estava aqui no norte do Brasil, tá? Aqui no norte do Brasil. Tinha uma dificuldade muito grande de transportar esse material que estava no interior da floresta amazônica para o litoral mais próximo. Fizeram construções de ferrovias, tentaram colocar ferrovias aqui para facilitar no transporte. Porém, as dificuldades e a falta de apoio do governo, de investidores, não que o governo tem que se investir, a gente tem que lembrar também que investidor não necessariamente é o governo. Tem investidores particulares, privados, mas a falta de apoio, de investimento, né, nessa região, que era um produto valiosíssimo, mas a falta de investimento fez com que as pessoas que mais se interessavam pelo produto da borracha levassem essa muda, levassem plantas da borracha direto para a Inglaterra. Falaram, compensa aí comprar borracha no Brasil. Os ingleses então levaram essa muda para a Inglaterra, perceberam que era uma planta tipicamente tropical que não teria como desenvolver num clima temperado, clima mais frio no hemisfério norte, ali nas latitudes médias, né, que tem as temperaturas mais baixas que as temperaturas aqui das latitudes mais baixas, como os trópicos. Então as temperaturas aqui são mais altas, né? E lá na Inglaterra, temperaturas mais baixas, essa planta, aí bati no tripé, hein? Essa planta não se desenvolveu tanto. Aí os ingleses estabeleceram colônia na Índia, que tem um clima muito parecido com o do Brasil, e passaram a fazer plantação dessa planta que vem, cuja origem dela é do Brasil, região norte do Brasil, e cultivar essa planta lá na Índia. E a Índia passou a ser a maior produtora de borracha do mundo. E o Brasil priorizava o quê? O Brasil priorizava o café. No século XIX, a principal atividade econômica que era priorizada no Brasil era o café. Então, todo o apoio que o governo dava era para a produção de café. Não consegui vender meu café. O governo lá e comprava o café dos produtores de café, os barões de café. Essa era a relação entre a atividade econômica do café e o governo da época. Os principais políticos da época eram barões do café. Se a gente for falar de deputados federais, já na época, mesmo na época do Império, senadores, né, a maior parte deles estavam ligados à atividade econômica do café. Então, como agentes econômicos, sendo produtores de café, e agora como líderes políticos, eles iam defender a atividade econômica deles. E a borracha não foi tão aceita. Não é que foi aceita. Vai atrapalhar os nossos negócios. E o Brasil poderia muito bem diversificar as atividades econômicas, no caso com a borracha também. Mas nós tivemos um curto período da borracha. O Brasil produz borracha ainda hoje? Produz. Nós extraímos lá, sim. Mas a principal produtora de látex e borracha no mundo é a Índia e não o Brasil. Tá? Nós perdemos uma grande oportunidade. Bom, pessoal, aí seguindo aqui, final do século XIX, início do século XX, já há ocorrem os acordos entre os países vizinhos do Brasil,
Lembrando que no passado tinha um tratado que chamava Tratado de Tordesilhas, e que esse tratado, com o passar do tempo, ele só serviu para dar o início da ocupação no continente americano, que os espanhóis ocuparam a oeste e os portugueses a leste. A única coisa que serviu foi para isso. Porque depois, naturalmente, devido à própria geografia, possibilitou a expansão, eu falo a geografia física, o relevo, possibilitou a expansão e ocupação do território brasileiro até determinado ponto, assim como os espanhóis. Então, diante disso, o território brasileiro praticamente já estava formado e houve outros tratados, houve o Tratado de Petrópolis, houve outras negociações e acordos entre os países vizinhos, e já no final do século XIX o território brasileiro praticamente estava já todo definido. E a partir, na verdade, de 1904, né, que o Brasil chega à sua forma, à sua definição de fronteira, de limites territoriais no limite que conhecemos hoje. Tá? A última aquisição do território brasileiro, se você olhar aqui e comparar a fronteira dessa região com esse mapa aqui de baixo, você vai ver que não tem um pedacinho onde é o Acre, porque o Acre não pertencia ao Brasil. Aliás, nem tinha esse nome Acre, né? O Acre surgiu com a ocupação de seringueiros brasileiros que, na ânsia de extrair mais produto do látex para a produção da borracha, eles passaram a ocupar territórios que não eram territórios do Brasil. E aí, quando se viram, já estavam dentro de territórios do Peru, da Bolívia. É claro que isso gerou tensão, gerou conflitos, mas não foi um conflito tão intenso, né? E um dos grandes diplomatas brasileiros que foi resolver esse negócio, essa tensão de limite territorial entre um país e outro, foi Barão do Rio Branco. Não é à toa que a capital do estado do Acre é denominada de Rio Branco. Hoje a capital do Acre é Rio Branco, tá? Mas o Acre não foi transformado em estado logo de cara, assim, né? O Acre, até se tornar estado, demorou. Então nós temos, a partir de 1960, as transformações que ocorreram no território brasileiro em relação às unidades político-administrativas, que também alguns livros vai chamar de unidades da federação. Unidade da federação é a mesma coisa que Estado. Quando eu falo de unidades político-administrativa da União, que eu falo União Federal, que é todo o território nacional, eu estou falando de unidades político-administrativas, estou falando dos estados. O Brasil hoje é formado por 26 estados ou unidades da federação, 26 estados e um Distrito Federal. Por que unidades da federação? Porque o nosso país é uma federação. O nome oficial do nosso país é República Federativa do Brasil. Nós somos uma federação dividida por outras unidades, que são os estados. Então, qual é a nossa unidade da federação? No caso, eu, professor Gesiel Berg, eu sou da unidade da federação de São Paulo, estado de São Paulo, capital, cidade de São Paulo. Assim como tem outros alunos, outras pessoas que estão em outras unidades da federação, ou nasceram, migraram para São Paulo, né? O Acre era considerado um território. Quais foram as principais mudanças que ocorreram, então, do século XX para do século XIX para o século XX? O Acre, que era território, né? Primeiro, o Acre nem do Brasil era, passou a ser território brasileiro. Ficou como território por um bom tempo. O Acre, ele vai ser reconhecido depois como Estado. Posteriormente, nós temos alguns estados que foram desmembrados de outro para a criação de novos estados. Por exemplo, não havia Mato Grosso do Sul. Então, foi criado, desmembrou o estado do Mato Grosso, só existiu o estado do Mato Grosso. Então, houve o desmembramento do estado do Mato Grosso para a criação do Mato Grosso do Sul. Capital do Mato Grosso, Cuiabá. Capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. E
O último desmembramento que ocorreu foi a criação do estado de Tocantins. Tocantins era um estado que pertencia, era uma parte do territorial que pertencia ao estado de Goiás. Então, capital de Goiás, Goiânia, e capital de Tocantins, Palmas. Então foi criado o estado de Tocantins. Depois de lá para cá, só houve, sugeriram a criação de novos estados, desmembramentos de alguns estados para a criação de alguns estados. Vira e volta tem pautas, são levantados algumas pautas no Congresso Nacional, em Brasília, para a criação de novos estados. Tem os prós e os contras aí em relação à criação de novos estados. A criação de novos estados iria, segundo esses deputados, distribuir melhor os recursos para regiões que estão um pouco que esquecidas, isoladas, cujo o Estado não é capaz de gerir e administrar os recursos para os lados mais extremos, né, da região da qual ela pertence, determinado estado. Por exemplo, o estado do Pará, o estado do Amazonas, né? Nós temos, já vi sugestões do estado do Gurgueia, que é no sul do Piauí, estado de Solimões, no estado do Amazonas. Tem várias sugestões para criações de estados. Mas o problema é que eu criando mais um estado, eu vou gerar mais dívidas, porque eu vou ter que... A folha de pagamento de funcionários públicos, a receita vai aumentar. Por exemplo, eu tenho que criar... Eu vou ter que agora pagar governador, vai ter um governador a mais, vai ter mais deputados federais, vai ter mais deputados estaduais. Então parece que a criação de estados é para criar mais cargos políticos. Então interessa mais a quem a criação de estado? Aos políticos. Talvez nem tanto à população brasileira. Porque se fosse assim, levar em consideração a distribuição de recursos, a gente poderia pegar as cidades mais populosas, né, e dividir lá em vários estados. Porque tem, por exemplo, tem cidades que tem só a população daquela cidade ultrapassa a população de um estado inteiro, né? Então não é bem assim. Tem lugares que realmente são lugares isolados, onde a ocupação, o número de habitantes naquela região é bem baixinho. Bom, eu vou fazer o segundo vídeo, tá? Para falar sobre o século XIX e o século XX, no quesito atividades econômicas, início da industrialização no Brasil e como que o Brasil, qual era o papel da atividade, qual o papel do Brasil no que chamamos de Revolução Industrial. A Revolução Industrial estava ocorrendo no mundo a todo vapor, mas o que acontecia no Brasil nessa época? Até mais, né? Volta aqui para mim. Hoje ficou só no livro, né? Até mais daqui a pouco, um forte abraço.